Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um caso não traumático de neuro que vira e mexe aparece na nossa rotina num pronto-socorro. A gente vai ver sobre hidrocefalia de pressão normal, a hidrocefalia crônica do adulto. Se você não me conhece, é sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, é um grande prazer. Me chamo Ariel, eu sou médico radiologista. Trabalho como assistente no grupo de emergência do Hospital das Clínicas da USP. Bom, esse caso é de uma paciente feminina de 79 anos. Então a gente está começando aqui já na janela de parênquima do crânio e vamos ver desde baixo. Então aqui a gente está na região da fossa posterior, está o cerebelo com atenuação, morfologia preservada, não tem nenhuma sequela, nada aqui nessa região. E aí a gente vai subindo, o que vai chamar a atenção para a gente já logo de cara é um aumento do sistema ventricular supratentorial. Então aqui a gente está vendo os ventrículos laterais, eles estão de dimensões aumentadas. Aqui está o terceiro ventrículo, também está de dimensão aumentada. Uma das coisas que você vai usar para HPN é o índice de Evans. Então você mede aqui essa dimensão e mede também essa e faz a relação dessas duas. Tem que ser maior que 0,3. Aí outras coisas que chamam a atenção é a seguinte, aqui as cisternas da base estão de dimensões um pouco aumentadas, mas não muito, pensando num paciente com essa idade, mas principalmente o que está mais evidente são as fissuras silvianas. Olha como tem espaço licórico ocupando aqui a região da fissura silviana, e aí esses sulcos aqui mais superiormente nessa região estão mais proeminentes. Então a gente vê um aumento compensatório do espaço licórico. Mas o que é peculiar nessas alterações de imagem é que quando você chega aqui em cima na alta convexidade frontoparietal no vértice, olha como apagam os sulcos. Aqui a gente está vendo o parênquima. Isso daqui é um parênquima de uma criança, um adulto jovem, né, sem nenhum espaço licórico. Então isso que chama atenção nesse caso. E esse padrão de você ter aumento dos espaços licóricos de forma desproporcional, principalmente nas cisternas da base, fissuras silvianas e nos sulcos mais inferiores aqui, com apagamento do relativo aqui no vértice, é um dos achados sugestivos de HPN. Outras alterações que a gente tem nesse exame. Primeiro, aqui a gente vê uma área hipotenuante rodando, aí está fixa. Isso daqui é um artefato desse exame, nada que nos sugira alteração parenquimatosa real. Tem ateromatose aqui, carotídeo intercraniano bilateral, que é esperado nessa faixa etária. E além disso, a gente tem aqui uma área hipotenuante córtico subcortical occipital à direita. Isso aqui é uma sequela de um provável evento isquêmico aqui posterior. Como esses pacientes são bem mais idosos, né? Não é incomum achar algumas sequelas, algumas alterações já nesses parênquimas. Além disso, você tem uma tênue zona hipoatenuante aqui na substância periventricular, que pode estar relacionada à microangiopatia e gliose, né? E uma sobreposição de algum edema subependimário, algum grau de transsudação. A fisiopatologia da hidrocefalia de pressão normal, a gente não vai ficar falando, discutindo se são infartos aqui na substância branca, e aí tem uma alteração de pulsatilidade do líquor. Isso aí são várias teorias, fica para depois, senão a gente perde muito tempo. A única coisa a mais para acrescentar é a clínica, geralmente a tríade clássica, né? Ataxia, incontinência urinária e quadro demencial. Fala-se em até 10% dos quadros demenciais associados à hidrocefalia de pressão normal, hidrocefalia crônica do adulto. Um outro achado que pode ser encontrado aqui, que a gente pode usar como recurso para ajudar no nosso diagnóstico de imagem, é o ângulo calosal. E para calcular esse ângulo calosal, a gente precisa saber onde está a comissura anterior e a posterior. Para isso, vamos ver uma ressonância primeiro, que mostra melhor as estruturas anatômicas, e aí a gente extrapola aqui para essa tomografia.
Bom, agora a gente está numa ressonância corte axial para a gente ver melhor as estruturas anatômicas. Então a gente consegue distinguir bem o que é córtex, o que é substância branca. A gente vai ver as regiões da substância branca de comissurais, né? Então aqui a comissura anterior, ela aparece com esse sinal um pouquinho mais alto aqui nessa região núcleo-capsular. Ela parece uma morfologia de um guidão de bicicleta. Então a gente está passando aqui, veja que tem um feixe aqui mais com hipersinal. Isso é a comissura anterior. E a posterior, ela passa posteriormente. Então ela está aqui, ó, junto da região talâmica, próximo ao tálamo. Então essa é a topografia da comissura posterior. Aqui no sagital a gente está vendo a comissura posterior, ela está passando aqui na região superiormente ao mesencéfalo, próximo aqui ao aqueduto mesencefálico, né? Que estão os colículos superiores, ela está aqui adjacente. Então aqui a gente consegue ver no sagital a comissura anterior nessa região e aqui está a comissura posterior. Então para calcular o ângulo calosal a gente vai passar uma linha que pega a comissura anterior e a comissura posterior, depois você faz uma linha perpendicular a essa que a gente criou primeiro no nível da comissura posterior. Através dessa linha a gente calcula no eixo coronal o ângulo calosal. Bom, visto como que calculo, como acho o ângulo calosal, né? Então a gente está aqui nessa reconstrução MPR. A comissura anterior vai estar mais ou menos por aqui e a posterior vai estar mais ou menos por aqui. Então a gente desce até o nível delas, né? Fica um pouco nessa região. A gente chega no nível aqui da comissura posterior, então a gente vem para trás e aí chega aqui, tá na topografia para que a gente faça o ângulo calosal. Então o ângulo calosal a gente vai medir pegando aqui ao redor dos ventrículos laterais, nessa porção perpendicular à comissura posterior. E ele na HPN ele vai estar fechado. Então assim, existem alguns valores, varia um pouco às vezes de trabalho para trabalho, que você tem que ter em mente. Primeiro, quanto mais fechado esse ângulo, mais específico seria para um diagnóstico. Mas outra coisa é a seguinte, a gente não precisa necessariamente ficar calculando isso e para sugerir no nosso diagnóstico, porque os achados já estão associados e aí acaba, consequentemente, esse ventrículo ficando com essa morfologia. Então aqui no coronal a gente consegue ver bem como a fissura silviana é bem ampla, ó, então aqui estão as fissuras silvianas, né? Veja como ela está ampla, bem preenchida por líquor nessa região. Esses sulcos aqui também um pouco no terço médio aqui dessa supratentorial está alargado, mas aqui nessa mesma imagem a gente consegue ver como apagam os sulcos no vértice, na alta convexidade frontoparietal. Então isso daí já facilita a gente para sugerir o diagnóstico, né, por imagem. Isso aí, pessoal, era esse o caso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixa de dar o like aí embaixo. Também se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos. E se tiver algum conhecido, amigo que tem interesse nesse tipo de material, divulgue nossas mídias sociais. Vamos compartilhar cada vez mais o conhecimento dentro da radiologia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.